Vamos entender primeiro o conceito do que é o marketing global. Vamos lá. Entende-se por marketing global as ações estratégicas de uma companhia direcionadas a áreas fora do país de origem da empresa. Estratégias que respeitam as diferenças existentes entre as praças, que no caso das praças são os países, influenciadas por política, cultura, religião, aspectos sociais, costumes e comportamento dos mercados almejados. Bom, o que nós entendemos aqui do marketing global? Gente, a mesma coisa do que nós fazemos no nosso marketing nacional, que nós desenvolvemos aqui, nós fazemos para fora. A mesma coisa, os mesmos estudos. A única coisa é que as pessoas às vezes querem aproveitar ou adequar algo que está sendo feito no país para fazer uso disso em um outro país. E aí acaba errando em alguma coisinha, cometem alguns equívocos ou erros que poderiam ser evitados se tivesse seguido os procedimentos corretos e todas as etapas necessárias para desenvolvimento do marketing convencional, seja ele interno ou externo, a regra é a mesma. O que a gente muda é só num mercado diferente, então uma praça diferente, serão outros países. Então, vamos lá, o que é o ambiente do marketing global? As empresas devem realizar uma análise do ambiente externo. Ambiente externo, eu vou falar aqui também conhecido como macroambiente, coisa que vocês já viram e que nós vamos ver um pouquinho mais para frente na aula de hoje mesmo. Para tentar diminuir ou se adaptar de possíveis impactos negativos ou ainda para aproveitar as oportunidades que possam surgir. Nós temos que verificar se os governos são instáveis ou não, se nós temos problemas com o câmbio, se há ou não burocracia, corrupção, pirataria tecnológica. São itens que nós temos que observar dependendo do país que nós vamos. Então temos que ter conhecimento sobre isso para que nós possamos entrar num país que sofra menos desses impactos. O que vocês acham do Brasil quando alguém vai entrar aqui? Será que eles olham o que a gente tem aqui? A nossa corrupção, a nossa burocracia, a nossa pirataria? Eles devem olhar. Se eles olham isso e trazem para cá um produto, eles têm consciência do que eles estão fazendo. Então eles trazem para cá porque falam, olha, vamos incentivar esse mercado, por mais que haja pirataria, há estes pontos fortes aqui e tentam desenvolver. Tem alguns produtos que não são copiados no país, são copiados fora do país e trazem para cá, porque aqui não tem barreiras para esta entrada de produtos piratas, não há uma coibição forte mesmo. O cara pega só o vendedor na ponta final, pega lá o vendedor de DVD lá no centro vendendo aqueles DVDs pirata e não pega quem está produzindo, quem está publicando, quem está distribuindo isso antes de chegar no nome desse cara. Então há algumas políticas que alguém deve ganhar no meio aí, né? E aí cabe aí aquela crítica do filme Tropa de Elite. Se é verdade ou não, mas é uma crítica feita pelos diretores do filme. Quais são as motivações para eu praticar um marketing global? Ataque ao mercado doméstico, ou seja, mais empresas estão entrando no meu mercado. Se outras empresas estão atacando aqui a minha área de atuação, eu tenho que pensar em atacar a deles também. Mercados externos podem me trazer maiores lucros, já que eu só vendia em uma cidade, agora eu posso vender em um estado, num país ou em diversos países. Base mais ampla de consumidores. À medida que eu faço isso, de ampliar o meu mercado externo, eu amplio o número de consumidores. Diminuição da dependência de um único mercado se dá desta mesma maneira. Não dependo apenas do mercado nacional. Clientes atuais também estão fazendo compras no exterior. Não sei se vocês sabem, se vocês conhecem, mas recentemente eu fiquei sabendo de uma pesquisa nas quais empresas que fazem carrinhos de bebê estão vendendo, fabricando, disponibilizando produtos em lojas norte-americanas. Por que isso? Porque tem muitos brasileiros que têm poder aquisitivo para comprar esses carrinhos de bebê, estão comprando lá nos Estados Unidos, em alguns locais, que lá é mais barato porque não tem os mesmos impostos daqui. Então essas empresas falam, puxa, se o meu consumidor brasileiro está comprando lá, por que eu não vou vender lá? Então foram para lá e estão vendendo lá melhor do que estão vendendo aqui, porque tem outros impostos, outras formas de vender esse produto. Então nós entendemos que se o brasileiro está saindo para comprar lá fora, eu tenho que ter marcas cada vez mais globais, não apenas locais. Porque se o meu cliente está acostumado a consumir a minha marca, imagine quando ele sai daqui, o que ele vai consumir? Ele vai consumir do concorrente. Se ele consumir do concorrente, voltar para o Brasil e no Brasil tem a marca do concorrente,
você quer que ele continue quando o concorrente não volte mais para a sua. Então tem que estudar isso. Os ambientes de negócio são os seguintes. Nós temos que entender, segundo o National Business Environment, que nós temos que compreender as diferenças culturais. Nós temos que entender as leis e regulação de um país. Temos que compreender a pirataria, as imitações e qual é a imagem nacional que você vai transmitir do seu produto para aquele país e qual é a imagem daquele país que você tem que observar. Por exemplo, uma vez um chinês foi para os Estados Unidos e aí chegando lá, ele foi recepcionado por um norte-americano. Quando ele estava andando por um bairro onde o americano foi mostrar para ele, ele falou, olha isso aqui que bonito, né? Todas as casas lá, não é só na época de Copa, tem uma bandeira norte-americana na porta. É normal ter uma bandeirinha pequenininha. E aí ele olhando tudo aquilo, mostrando para o chinês como que era. Aí o chinês olhando tudo aquilo, se emocionou e começou a chorar. Falou, nossa, que coisa linda. Como eu vejo isso aqui, eu fico muito emocionado. Ele falou, por quê? O senhor está emocionado pelo nosso patriotismo? Aí ele falou, não, eu estou emocionado mesmo porque sou eu que faço essas bandeiras todas que estão aqui, tudo feito lá na China. Opa! É uma forma de contar uma piada aqui para vocês, que nós temos que entender a imagem local, que eles são patriotas. Se eu entender, eu posso fabricar aqui, fazer lá, fazer em algum lugar que as pessoas fiquem contentes em receber aquele produto. Então o norte-americano, né, ao saber que de repente o produto é fabricado na China, pode se incomodar com isso, né? Ele pode falar, puxa, nossa imagem sendo feita na China, que coisa triste. Pode não gostar muito disso, mas é uma característica que ocorre hoje. Quais são os estágios de desenvolvimento de um produto para ele se tornar global? Nem de um produto, do marketing mesmo, né? Nós começamos primeiramente com o mercado nacional, senão não vai funcionar. Se eu não fizer aqui, não ver que funciona, não vale a pena chegar neste nível aqui. Então venho daqui e vou aumentando os níveis, do 1 ao 5. Parto do nacional para a exportação. Depois que eu comecei a exportar produtos, tem uma comunicação para um país, 2 países, eu parto para o internacional, para alguns países. Depois eu parto para diversos países. Depois eu parto para a ação global. Eu posso pular uma destas partes? Até pode, dependendo da sua empresa, dependendo da sua estrutura, você até pode pular. Esse é o processo convencional, porque eu vou me adequando à medida que eu vou evoluindo os meus pontos de venda. Vou chamar de pontos de venda, porque os países são pontos de venda de onde eu vou trabalhar. Só que, para entrar nesses países, nós temos algumas formas de entrar nesses países. Eu tenho que passar por alguns processos para chegar até lá. Quais são esses processos que eu devo passar para chegar até lá? Vamos lá. Primeiro eu tenho que fazer o óbvio, decidir que eu quero ir para o exterior, né? Até muito óbvio isso aqui, mas ok. Depois eu tenho que decidir em que mercado eu quero entrar. Depois, como eu vou entrar nesse mercado. Aí eu desenvolvo o meu programa de marketing. O programa de marketing eu vou chamar aqui, basicamente, falo dos meus 4 P's. E aí eu vou fazer toda a minha organização de marketing. Então aqui, além dos meus 4 P's, eu vou fazer estudo de mercado, avaliação de cultura, estudar as forças macro e microambientais para aí entrar num país. Tudo bem? Aí eu decido entrar no país. Qual é a forma que eu vou ter para entrar num país? Nós temos algumas maneiras de entrar num país. Quais são? Nós vamos dividir algumas estratégias. Vamos ver quais são elas. Exportação indireta, exportação direta, licenciamento, joint venture, investimento direto, controle acionário. Todas estas formas de entrar num país requerem investimento, riscos, controles, potenciais de lucro e recursos. Todas elas sofrem esta interferência. Então vamos entender cada uma delas aqui para ver qual é a melhor estratégia, caso nós queiramos entrar em qualquer um dos países, para ver qual é o caminho mais fácil ou melhor para a sua empresa. Não tem aquele que é o que vai te dar mais retorno. Tudo depende do teu poder aquisitivo, de que mercado você está entrando, para escolher uma delas. Para vocês terem informações mais profundas, estão aqui. A bibliografia que eu trabalho com vocês é Planejamento de Marketing, da editora Pearson. Nós temos aqui também Marketing Global e também o livro do Éder chamado Plano de Marketing. Caso vocês queiram se aprofundar nos conteúdos, estão todos os exemplos daqui. Todos esses livros têm muito mais exemplos sobre os erros de marketing global e muitas outras coisas.